Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 16 de abril, estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa, também chamado o Domingo da Misericórdia, cujo evangelho é de João 20, 19 a 31. Pegarei alguns fragmentos desse santo evangelho tão rico que nos propõe o tema da fé, a fé no ressuscitado. Diz assim São João: Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: a paz esteja convosco. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. 8 dias depois, estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse então Jesus a Tomé: põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Caros irmãos, as leituras desse domingo, então, que é posterior à Páscoa do Senhor Jesus, como celebramos domingo passado, tem um conteúdo, assim por dizer, dirigido aos recém-convertidos. E servem também, evidentemente, para nós, que renovamos a nossa profissão de fé e as promessas batismais na noite da Vigília Pascal. Assim, descreve o autor dos Atos dos Apóstolos: perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Esse episódio, referencial para nós, do Santo Evangelho, é sem dúvida também a reunião dos apóstolos, que esperavam a manifestação do ressuscitado e a vinda do Espírito Santo. Então, é um episódio que nós podemos dizer do memorial da Páscoa do Senhor Jesus. Por isso, fomos para voltarmos à vida, fomos todos nós batizados e devemos ressuscitar com Cristo, ou seja, para voltarmos à vida nova em que, por meio desse sacramento, nós experimentamos. Por isso, a liturgia é tipicamente batismal, essa experiência com o ressuscitado que os nossos apóstolos tiveram, serve de referência para cada um de nós. Então nós temos nesse relato do Evangelho de João, de capítulo 20, de 19 a 31, a fundação, assim por dizer, da comunidade messiânica, que dará assim a sequência ao projeto de Deus. Estamos aí no início deste novo dia, na manhã do dia seguinte, como nós ouvimos a expressão de São João, e assim nós cantamos um canto muito típico desse tempo pascal. Uma nova era foi inaugurada pela própria vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. É um contexto, portanto, onde a própria Eucaristia celebrada nesse dia nos faz memória do Cordeiro imolado. E se apresenta, assim, como sinal não somente de morte, da paixão e morte, mas de uma vida transbordante. Por isso, o sinal de vida, de comunhão, de reconhecimento, é esse shalom que Jesus vai dar, a paz. Jesus, então, com essa paz, ele quis afugentar todo o temor, porque a morte nos traz um certo temor no interior. Então, quando Jesus dá a paz, ele quer dizer: eu venci a morte, não tenho medo, sou eu mesmo. E agora ele está com o seu corpo glorificado, ou seja, é um corpo que aparece livre de qualquer barreira, de qualquer impedimento, de qualquer finitude. Por isso Jesus entra no recinto, faz questão de sublinhar São João, com as portas fechadas. Ele nem precisa bater para que alguém venha abrir, que ele não tem mais esses condicionamentos físicos e históricos. Então, por isso, seu corpo é um corpo transfigurado. E observamos como resposta dessa presença de Jesus ressuscitado, a própria alegria que os discípulos vão demonstrar diante dessa presença, em que Jesus se faz presente. Então, posteriormente a esse shalom, essa saudação da paz,
segue, portanto, a missão. Jesus exige deles a missão. Não que eles ficassem parados, atônitos, olhando para Jesus. Mas Jesus sopra sobre eles e oferece o Espírito Santo. Soprando sobre eles, deu o Espírito Santo. Então aí é o ide missionário que Jesus quer dar a eles e através deles a toda a igreja, que somos nós também. Podemos falar aí que foi um Pentecoste nesse momento. No Evangelho de João, esse seria uma primeira experiência do Pentecoste. Já está acontecendo esse Pentecoste para a igreja através desse sopro divino. Lembrando assim o sopro no início da criação do homem, onde Deus deu esse hálito, esse ar de vida, esse sopro de vida para o homem. E assim tudo começou. Então por isso nós falamos que a Páscoa é a festa da nova criação. Essa nova criação está acontecendo nesse momento do encontro de Jesus, onde ele dá a paz e ao mesmo tempo sopra sobre eles, dando-lhes o Espírito Santo. Por isso, a Páscoa é a festa da paz, porque a paz é fruto do Espírito. O Senhor Jesus ressuscitado hoje concede tanto o dom do Espírito, como também a paz. E por isso há uma conexão dessa nova criatura, em que nós somos alicerçados nesse mistério redentor do Cristo. Somos chamados também, como Paulo gosta de nos chamar, o novo Adão. Cristo é o novo Adão. Ele é um novo Adão que nos faz novas criaturas. Ou seja, esse sopro também, o derramamento do Espírito Santo, é o perdão dos pecados. O pecado, portanto, esse pecado que muitas vezes nos domina. Então, para João, portanto, o pecado é uma iniquidade, a iniquidade cometida pelos homens na própria morte de Jesus. O pecado, portanto, são esses gestos que muitas vezes cometemos, em que, na verdade, se opõem à vontade do próprio Deus. O pecado é também o fechamento do nosso coração, da nossa vida, ao projeto de Deus. Então não podemos permanecer no pecado, porque Jesus também não permaneceu no túmulo da morte. Então, neste texto, está o grande fundamento bíblico, podemos dizer, em João, para o sacramento também da confissão dos pecados, ou seja, do perdão administrado pela igreja, através dos seus ministros. Então, daí está a imagem que o próprio Cristo fala. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Observemos que Jesus diz isso depois de ter dado a paz e ter soprado sobre eles o dom do Espírito Santo. Mas nós temos ainda aí, nesse evangelho tão bonito de hoje, tão significativo, a figura de Tomé, que também nos chama muita atenção, que na verdade é aquele que tem um coração ainda petrificado, endurecido, e que não acredita no testemunho dos apóstolos. Ele simboliza, assim, todos aqueles cuja fé não é ainda pura, não nasce da experiência de amor da comunidade, ou da experiência com o ressuscitado, mas depende ainda de milagres e sinais extraordinários. Se eu não vir, se eu não tocar, eu não acreditarei. Então, depois de ter vivido essa experiência, que Jesus permite o toque de Tomé, ele vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Então ele passa da incredulidade ao ato de fé. Podemos dizer que no quarto evangelho, como alguns biblistas gostam de falar, essa é a maior profissão de fé que nós encontramos no evangelho de João. Essa de Tomé, em que ele passa da incredulidade, se eu não vir, se eu não tocar, não acreditarei, ao ato de fé em que ele vai confessar, meu Senhor e meu Deus. Essa expressão Senhor Kyrios significa isso, vencedor da morte. Jesus vence a morte, supera a morte e abre para nós, portanto, o paraíso. Então Tomé vê Jesus, o Senhor Deus. Então ele exaltou por ver Jesus. Portanto, essa visão, né, significa, portanto, essa glória, essa experiência de Jesus como sendo a glória do Pai entre nós. E Jesus, portanto, chama a atenção para que a nossa fé não seja também assim como a de Tomé. Ele vai dar uma bem-aventurança no final do Evangelho de hoje, ao dizer, felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Para dizer, a nossa fé é nesse sentido maior do que a de Tomé, no sentido de que nós não precisamos tocar em Jesus para acreditarmos, não precisamos vê-lo fisicamente para acreditá-lo. Então,
o tema da misericórdia, que está presente aí. São João Paulo II quis instituir esse domingo de hoje como sendo o domingo da misericórdia. Queremos dizer com isso, na instituição dessa festa, né, que na sua grande misericórdia, ele nos fez renascer pela ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Assim é a bondade de Deus. A ressurreição dele dentre os mortos, para uma viva esperança. A liturgia de hoje ela é permeada de alegria, porque tem a presença do Espírito, tem um tema da paz, tem a comunhão de Jesus com a comunidade apostólica que esperava esse momento do encontro com o ressuscitado, a resposta do próprio Filho de Deus em relação ao drama da morte. Uma outra dificuldade que pode surgir quando nos convertemos, muitas vezes, né, é o processo lento da fé, ou muitas vezes queremos que a nossa fé diminua, porque muitas vezes nós achamos também que Deus não existe. Muitas vezes nós temos aquilo que nós chamamos o esmorecimento da nossa fé e a lentidão para o processo da conversão. Então esse é o grande desafio que nós temos na figura de Tomé, que ainda nos salta aos olhos na liturgia de hoje. Por esse motivo, então, a Sagrada Liturgia de hoje nos propõe a meditação do que aconteceu entre Tomé e Jesus ressuscitado. Temos ainda um mundo dilacerado pela discórdia, pela violência, pela cultura da morte e também pela incredulidade ou indiferentismo diante dos sinais de Deus. Então nós vivemos, não é, da nossa fé. O justo vive pela sua fé. Nós pautamos a nossa vida no sentido da vida, que é o que nós experimentamos hoje, a ressurreição de Cristo, o encontro que nós tivemos como batizados no Cristo Jesus, com Cristo ressuscitado. Mas lembremos, nada vemos, nada sentimos, né? No mais, nós cremos em Jesus assim mesmo, porque ele nos prometeu a vida e a vida eterna se permanecêssemos em comunhão com ele, em comunhão com a sua palavra e vendo-o, portanto, como sendo o Messias enviado da parte do Pai. Então, nesse mesmo Evangelho de João, nós que somos transmissores dessa verdade, essa verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria cantar, como nós cantamos esse canto da Páscoa nesse período, né? Recordar que essa paz que Jesus deu hoje aos apóstolos e também através deles a sua igreja, é o que João, portanto, no capítulo 14, 27, nos descreve, ao dizer: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Então, assim, com essas palavras, possamos testemunhar, como os apóstolos, o Cristo ressuscitado, e levar, guiados pelo Espírito Santo, essa mensagem de paz, de esperança e de vida eterna a todas as pessoas que se colocam como destinatários dessa mensagem da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.